O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para você que está nos assistindo da sua casa, do seu trabalho, ou talvez até mesmo de um hospital. Seja mais uma vez bem-vindo, como o reverendo Leonardo disse no início, o culto restaurado pela palavra. Enquanto o reverendo Leonardo estava orando e nós estávamos cantando aqui agora, veio uma passagem na cabeça das Escrituras, que é aquela que de repente há um conflito ali entre os discípulos, os seguidores de Jesus, e aí então alguns vão embora. E aí Jesus diz para eles assim, olha, se vocês quiserem, vocês também podem ir, né? Quando teve aquele conflito. Mas a resposta que um dos discípulos dá ao Senhor é, para onde mais iremos se só Tu tem as palavras de vida eterna? Nesse tempo tão importante, tão precioso para a nossa vida, onde nós podemos nos reunir, mesmo que virtualmente, mas com alguns irmãos servindo aqui, onde nós podemos ouvir a palavra de Deus, onde nós podemos tomar a palavra de Deus como guia da nossa vida, como direção para o nosso coração. E esse tempo é importante exatamente por causa disso. Por isso que colocamos aqui, né, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem decidido com relação aos cultos dia de semana exatamente para isso. Um tempo de clamar, um tempo de entender, um tempo de buscar a face do Senhor, por meio da sua palavra, por meio da oração. Porque para onde mais iremos? Para onde mais poderemos direcionar a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, se não for exatamente na palavra do Senhor e no próprio Cristo Jesus? Então que esse culto tem como base o texto de Salmos 19:7, que diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então nós temos a certeza que a lei do Senhor, que a palavra dele, tem resposta para o nosso coração, tem alento para o nosso coração e direção para as nossas mentes. Eu quero convidá-lo nessa noite para abrir em Romanos capítulo 8, do verso 31 ao 39, nós vamos falar um pouco sobre a firmeza de um amor inabalável. Vamos falar aqui, lemos, cantamos, recordamos a respeito do amor de Deus e vamos então meditar nessa noite sobre a firmeza de um amor inabalável em Romanos capítulo 8, verso 31 ao 39, que diz assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, aleluia. Uma grande certeza que nós temos é da atuação, da eficácia do amor de Deus para a nossa vida. E o texto que Paulo escreve aos Romanos, uma carta muito rica, nós conhecemos essa carta, já lemos talvez algumas vezes, e ela é muito rica em trazer ensinamento. E quando chega nessa parte do capítulo 8, note que Paulo diz no versículo 25 o seguinte, Romanos 8, 25, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. O apóstolo Paulo está escrevendo anteriormente sobre o sofrimento do presente e as glórias do porvir. Paulo diz assim que o sofrimento do tempo presente não pode ser nunca, jamais comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Paulo está escrevendo, expondo aqui que são verdades importantes, verdades que nos edificam, verdades que nos consolam. E é interessante que quando Paulo termina de fazer essa parte até o versículo 25, dizendo que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória do porvir, ele então começa a consolar
aqueles irmãos de Roma. Ele sabe que a espera é difícil, ele sabe que o tempo é difícil, ele sabe que a luta é difícil, ele sabe que o contexto que ele está escrevendo e também o nosso próprio contexto de hoje, há adversidades, e a contemplação da palavra de Deus é que realmente ela afirma: existem problemas e sofrimentos no tempo que nós vivemos. Eu acho que esse tempo é um tempo que tem nos mostrado muito isso, as nossas limitações, a forma como nós talvez planejamos situações e fomos então frustrados por algo que nós não podemos controlar. E as Escrituras em todo o tempo, ela está nos apontando para algo maior do que tudo isso, para algo superior a tudo isso, que é exatamente a eternidade em Cristo Jesus. Mas até então que cheguemos lá, até então que aquele grande dia chegue, o apóstolo Paulo escreve a partir do versículo 25 para trazer consolo àqueles irmãos que estavam então lidando com tribulações e problemas. E Paulo divide esse consolo basicamente em três. Do verso 26 ao verso 27, Paulo consola aqueles irmãos falando a respeito da intercessão do Espírito Santo. Ele diz assim: nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós. O segundo consolo que Paulo coloca aqui nesse texto é que o sofrimento que temos no presente é proposital, ou segue um propósito. Quando ele diz assim, por exemplo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, primeiro ele diz: nós não sabemos avaliar a situação como convém. Por isso o Espírito de Deus intercede por nós para que nos leve a orar de forma correta. Mas também o apóstolo Paulo diz que um dos consolos que o Senhor dá até o porvir, até aquele dia, é exatamente fazer com que nós entendamos que cada direção da nossa vida, cada passo da nossa vida não é obviamente os sofrimentos sem razão ou em vão. Porque ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam. E o versículo 29 ele diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aí Paulo continua dizendo: e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então Paulo consola aqueles irmãos dizendo: o sofrimento que vocês vivem é um sofrimento que não é em vão, mas ele os leva em direção a alguém. E essa direção é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Os sofrimentos servem para nos moldar ao caráter e à semelhança do nosso Senhor. E a última parte desse consolo que Paulo dá a esses irmãos enquanto eles estão perseverando com paciência ou esperando com paciência aquilo que eles não estão vendo, Paulo finaliza essa parte do consolo falando sobre a firmeza do amor de Deus. Por isso que ele faz a seguinte pergunta: que diremos, pois, à vistas dessas coisas? Daquele disse anteriormente: se Deus é por nós, quem será contra nós? O último consolo que é exposto aqui pelo apóstolo Paulo, que é exatamente o meio onde nós vamos meditar hoje, é a estabilidade do amor de Deus na vida daquele que foi aceito, que foi justificado, que foi escolhido pelo Senhor. E Paulo faz uma pergunta, que é a pergunta ápice desse texto, que é uma reflexão completamente elevadíssima para nós, quando ele diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí nós podemos ver na situação e no contexto que vivemos, e não só nesse momento, mas na história da igreja, na história de crentes fiéis ao Senhor, o mundo, a cultura, o pecado, Satanás lutando contra tudo isso. Mas a grande premissa é: Deus está conosco, Ele é por nós. E quem pode, obviamente, lutar contra os planos soberanos do Senhor? E Ele está dizendo da aceitação, da estabilidade do amor de Deus para com a nossa vida. Quer dizer, se Deus preparou todas as coisas, se Deus então planejou todas as coisas, não é uma pandemia ou não é qualquer outro tipo de sofrimento que vai exatamente parar o trabalho soberano de Deus em nossa vida. Este é o consolo: somos amados pelo Senhor, e esse amor é completamente inabalável. Nada, absolutamente nada pode abalar o amor do nosso Deus. Se Deus está trabalhando em nosso benefício, quem pode, obviamente, agir contra os planos soberanos do Senhor? O amor do nosso Deus pelo seu povo é inabalável.
a presente dificuldade nas provações não expressa o descuidado de Deus, né? Nós trabalhamos com aconselhamento bíblico e muitas vezes as pessoas chegam a perguntar assim: será que Deus realmente me ama? Será que Deus realmente está interessado na minha vida? A maior afirmação do amor de Deus é que Ele nos escolheu antes da eternidade, ou antes de tudo existir, e principalmente nos justifica em Cristo Jesus. Nós podemos entender e compreender a firmeza desse amor, um amor que não muda, um amor que não vacila, um amor que não se vai. Ao contrário disso, independente da situação, o Senhor está constantemente demonstrando o seu amor pelo seu povo. E a aparência, ou aparentemente um momento de descuido que nós podemos assim avaliar diante de situações que vivemos, ou até mesmo de falta do controle de Deus, assim podemos pensar em algumas situações, obviamente que é uma avaliação equivocada da nossa parte, e também não condiz com a realidade desse amor que é inabalável. E Paulo então vai exatamente nos dar algumas lições, basicamente 2 lições nesse texto, para reafirmar a firmeza de um amor inabalável. E o apóstolo Paulo diz que esse amor inabalável, em primeiro lugar, ele se manifesta na própria entrega de Deus e na obra de Cristo. Deus entregando o seu Filho e a própria obra de Cristo. Olha o versículo 32, diz assim: aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus não poupou o seu próprio Filho. Nós queremos ver, de certa forma, em alguns momentos da nossa vida, algum sinal do amor de Deus. Enquanto nós estamos caminhando, passando por tribulações e muitas vezes passando por provações, nós ficamos buscando, de certa forma, na história, no acontecimento, a seguinte mensagem: será que Deus me ama? E eu quero ver, ou ter a percepção real desse amor constante pela minha vida. Mas a entrega de Cristo foi a revelação e a prática desse amor. Em Jeremias 31:3, o Senhor diz assim: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Por trás de todos os atos divinos de amor na história de Israel, estava o amor eterno de Deus. Israel era amado por Deus antes mesmo de existir. E nós também assim o fomos, segundo a sua graça e segundo a sua misericórdia. Nós não precisamos, obviamente, ver as manifestações ou buscar constantemente as manifestações desse amor, porque isso já fomos alcançados por Ele. Primeiro pelo fato de sermos justificados em Cristo, mas que esse amor foi alcançado, ou nos alcançou obviamente antes da fundação do mundo. O sentimento que nós temos muitas vezes em meio à provação ou tentação, ou até mesmo na queda diante de um pecado, é lidar com os nossos sentimentos, e vemos muito isso no aconselhamento bíblico, é as pessoas tentando definir o amor de Deus exatamente pelas coisas que elas passam ou não, ou pelas quedas que elas têm ou não. É como aquela criança que de repente desobedece o seu pai, e ele precisa da reafirmação desse amor. Ele olha para o pai e diz: você me ama, pai, ainda? Como se a necessidade, obviamente, de ter a afirmação de um amor, porque ele acha que aquele pecado, ou aquela queda, ou aquela situação, de alguma forma fez com que o seu pai o amasse menos. Obviamente que Deus nos trata como seus filhos, inclusive nos disciplina, está lá em Hebreus, mas não é a nossa identidade pessoal, ou o que somos efetivamente, que faça com que Deus demonstre o seu amor. Nós temos esse amor manifestado na obra de Cristo e na escolha de um Deus soberano em nos levar em direção a alguém, e essa pessoa é o caráter do Senhor Jesus Cristo. Há lutas, o mundo caído, ou até mesmo as coisas que acontecem, não podem definir o amor de Deus com relação à nossa vida, porque Deus amorosamente e voluntariamente nos escolheu amar, e o amor de Deus por nós não está identificado enquanto somos especiais, porque não somos pecadores e falhos, mas o amor de Deus está identificado exatamente na premissa de que Ele toma a decisão do seu amor. Por isso que Ele é inabalável, por isso que nada exatamente pode tirar o amor de Deus sobre a nossa vida, se somos justificados em Cristo Jesus, e isso nos dá, obviamente, certeza das provações e tentações.
Porque não somos abandonados pelo Senhor, não somos deixados pelo Senhor nas provações, Ele está conosco em todo o tempo. Ainda que percebamos ou não a manifestação desse amor, não importa. Ele definiu nos amar, Ele decidiu nos amar, e isso na pessoa de Cristo Jesus. Deus nos dá, ainda falando sobre a entrega que Deus fez do seu Filho na obra de Cristo, Deus nos dá todas as coisas para completar a sua obra em nós, a manifestação do seu amor. Ele não só nos escolhe, Ele não só nos tira do lamaçal de pecado, mas o amor de Deus é manifesto a nós diariamente no fato dele nos permitir uma mudança, dele nos permitir uma transformação. Deus nos dá graciosamente todas as coisas pertinentes ao crescimento do caráter do seu Filho sobre a nossa vida. E é interessante que essa manifestação, essa transformação de Deus não é uma reabilitação, não é simplesmente um ajuste que Ele faz em nós, não é simplesmente uma forma de vou acertar algumas coisas aqui. O amor de Deus não reabilita, Ele restaura, Ele muda desejos, Ele muda corações. O fato de Deus ter nos dado todas as coisas com Cristo é a capacitação de vivermos condizentes com esse amor. Um amor que não se acaba, que é inabalável, mas que podemos agora viver para a glória do nosso Deus. Isso é esperançoso, isso traz alento para o nosso coração. Não só em meio às provas, mas em meio às tentações, em meio às quedas, de saber que o amor de Deus nos alcançou de tal forma que Ele não nos reabilita, Ele nos restaura. Ele nos dá nova vida, Ele nos dá novas perspectivas. Apegar-se à palavra de Deus é exatamente o que nós necessitamos. Deus não só nos entregou o seu Filho, mas Ele deu tudo o que precisamos para responder em crescimento à imagem do caráter de Cristo. O amor de Deus é restaurador, o amor de Deus restaura a nossa alma. Deus nos posicionou para não mais sermos acusados. Versículo 33, ele diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Nós somos eleitos, nós somos escolhidos. O próprio Deus nos justifica em Cristo Jesus. Então não há acusação contra nós, porque todas as acusações foram tiradas pelo Senhor. A obra de Cristo é o pilar da nossa certeza do amor. Tendemos a pensar que a nossa importância é que conduz à intensidade do amor de Deus. Tendemos a categorizar o amor de Deus pela importância do ser humano. Mas a grande verdade é, o ser humano não tem importância em si. Obviamente o seu valor criacional, porque Deus o criou, mas ele é pecador, ele é inimigo de Deus. Não, o amor de Deus não é identificado pelo fato de sermos especiais, porque não somos. Ele nos amou porque nada podemos oferecer. Buscar significado na própria vida nos conduz ao orgulho e não ao reconhecimento desse amor. Não ao reconhecimento desse amor que é gratuito, que é por meio da sua graça. Nós temos a certeza que o amor de Deus dura para sempre. Ele é inabalável, Ele é restaurador. Ele nos conduz à imagem de Cristo Jesus. Ele nos fortalece, Ele nos capacita, Ele nos dá a certeza de que esse amor nunca será abalado por causa da justificação em Cristo Jesus que temos hoje. Mas além desse amor ser manifesto na entrega que Deus fez do seu Filho e também na própria obra de Cristo, uma segunda lição desse texto com relação à firmeza de um amor inabalável é que ele foi manifesto, ou que ele é manifesto na segurança de um amor que não se esvanece em meio às realidades limitadas. É isso que Paulo coloca aqui. Olha o versículo 35, ele diz assim: quem nos separará do amor de Deus? Ou no amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Paulo inicia essa porção textual com a seguinte pergunta: quem nos separará? E é interessante que o apóstolo Paulo aqui,
Ele está fazendo essa pergunta e toda a lista posteriormente que ele coloca, medo, fome, nudez, perigo, espada, a lista que ele coloca não é uma lista somente teórica, mas o apóstolo Paulo enfrentou cada uma dessas coisas. Então quando ele diz, por exemplo, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada, é um homem que tem experimentado constantemente a vivência no limite do seu corpo, no limite da sua alma, no limite da sua vida, por causa do amor de Cristo. Então, ao dizer isso, ao afirmar isso aqui no texto, ele está dizendo condizente que uma verdade, inspirada obviamente pelo Senhor, mas ao mesmo tempo uma experiência que o apóstolo Paulo tem de viver constantemente em tribulação, mas mesmo assim reconhecer o amor do Senhor. A lista que Paulo cita não é teoria, mas é vivências particulares. E é interessante que Paulo coloca aqui sofrimentos pessoais, o enfrentamento a nível de sofrimentos pessoais. Ele coloca a natureza de cada sofrimento. Ele coloca tribulação, angústia e perseguição, fome e nudez, perigo e espada. Paulo lista várias naturezas de provações para dizer que nenhuma delas pode exatamente nos afastar ou nos tirar do amor de Deus. E é interessante com relação a isso, porque quando nós lemos 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, Paulo diz assim, que não sobreveio sobre nós tentação ou provação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados ou provados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. E note muito bem que o suporte ou a forma de suportar não é efetivamente no poder do apóstolo Paulo ou no poder pessoal dele, mas é exatamente na forma que o Senhor dá o seu escape para que ele pudesse viver. A pergunta é, podemos enfrentar algo que nos faça separar de Deus? Claro que não. O eleito do Senhor, o chamado pelo Senhor, o escolhido pelo Senhor, o justificado pelo Senhor, ele pode obviamente enfrentar momentos tão difíceis, duros e dolorosos, mas esses momentos nunca vai levá-lo para longe de Deus, porque ele sabe que o lugar mais seguro da sua vida é estar aos pés do Senhor, é estar diante do Senhor. Paulo também diz sobre a intensidade do sofrimento, ele diz, todos os dias. Será que é possível viver todos os dias em sofrimento e ainda entender e conceber o amor de Deus? Obviamente. Ele cita Salmo 44, 22, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matador. Não há tempo de dificuldade o qual não possamos, obviamente, continuar confiando no Senhor. O enfrentamento, Paulo também coloca aqui a nível pessoal, mas ele traz algo muito importante no versículo 37, ele diz, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Paulo usa aqui o superlativo de uma vitória inigualável. É uma vitória que ele mesmo não pode alcançar, mas ele só pode vivê-la por causa da vitória em Cristo Jesus. E isso traz a consciência perseverante de que estamos seguindo para uma vitória completa em Cristo Jesus. O amor inabalável de Deus enche o nosso coração de esperança, sabendo que todos os seus planos são perfeitos. Uma visão correta do amor de Deus sabe que a manifestação desse amor é muito mais amplo e nos leva para uma vivência de considerar a eternidade em Cristo Jesus. E aí eu digo uma coisa muito importante. Talvez você tenha hoje que conviver com o luto de alguém que você perdeu, de alguém que você ama e que você sabe que pelo menos não tem mais como vê-lo, não tem mais como falar. Talvez hoje você esteja lidando com uma dor crônica, uma dor que você sabe que terá que conviver com ela até o resto da sua vida. Talvez você esteja vivendo na sua família marcas de pecados que cometeu, adultério e tantas outras coisas mais, famílias hoje. Talvez sequela por causa do vírus que vivemos hoje. Talvez tenhamos que conviver ainda por um tempo com situações tão doloridas e dolorosas para o nosso coração. Mas a grande bênção do amor inabalável de Deus é que Ele não nos permitirá viver assim para sempre.
Um dia, limitações de hoje não mais nos trará tristeza, porque elas não vão existir. Por isso que o Senhor diz que dos nossos olhos Ele enxugará todas as lágrimas. Ele vai enxugar as lágrimas dos nossos olhos. Esse amor é inabalável, porque Ele nos traz uma visão muito mais ampla do que o Senhor e da forma que o Senhor tem nos amado em Cristo Jesus. Então não importa a limitação que vivemos hoje, o amor de Deus amplia a nossa visão, o amor inabalável, para nos afirmar e reafirmar que esse amor não nos permitirá viver assim para sempre, porque o plano do nosso Deus é muito maior. A segurança do amor de Cristo quanto a possibilidades universais. Paulo diz assim, por exemplo, no verso 38, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então Paulo sai daquelas questões pessoais para dizer o sofrimento, a angústia, as limitações não podem nos separar de Deus, e Paulo amplia a sua visão dizendo em coisas universais, morte e vida, anjos e principados, aliás, principados, potestades, ele coloca aqui profundidade, altura, presente e futuro. Nada disso pode exatamente. Isso reflete as muitas questões que lidamos no nosso coração, sofremos por elas hoje, a morte, a vida, o presente, e quantos de nós sofremos pelo futuro, aquilo que nós nem vemos e nem podemos contemplar e ainda sofremos. Nem questões pessoais e nem questões universais podem nos levar a pensar e duvidar do amor de Deus. Nada em nenhuma dimensão pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E para finalizarmos e concluirmos essa reflexão, eu gostaria que você terminasse esse momento comigo pensando de forma muito prática em 4 princípios. O primeiro é, entenda que a estabilidade desse amor não tem a causa principal a sua própria vida, mas tem o nome do próprio Deus e o Filho de Deus, Cristo Jesus. É por meio dele que nós podemos perceber a esperança por parte e receber a esperança por parte do Senhor. Então a sua identidade desse amor está em Cristo, por isso que ele é inabalável. Segundo, acredite, tenha fé e confie na estabilidade desse amor. O amor de Deus, ele nos molda, ele é suficiente para o nosso viver. E você não precisa buscar manifestações desse amor constante para que você então sinta-se seguro ou amado por Deus, porque você já o é, por meio de Cristo Jesus. Terceiro, aprenda que as situações, ou entenda que as situações de sofrimento que lidamos como justificados, que nos colocam à prova diante dessa situação, não é para nos reprovar, não é para nos afastar, mas quando vivemos esse amor e entendemos os planos de Deus, podemos também ter a seguinte questão: eu estou vivendo este momento porque Deus quer formar o caráter do seu Filho na minha vida. E por último, viva com esperança de que esse amor está cooperando para a sua transformação em Cristo. O Pai de amor nos oferece o seu amor por meio do sacrifício de Jesus, porém Ele continua manifestando esse amor, nos corrigindo, nos ensinando e nos dando da sua graça, e somos alvos constantes desse amor que é inabalável. Por isso podemos então ter certeza da firmeza desse amor inabalável, porque ele parte do próprio Deus para com a nossa vida. E que Deus nos dê a graça e nos dê o entendimento constante de vivermos arraigados, apegados a esse amor, com o significado principal na vida do nosso próprio Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e que guarde o seu coração. Vamos orar e depois vamos cantar ao Senhor. Deus, obrigado por esse amor que nos molda, esse amor que nos leva ao entendimento de que vivemos dias e situações assim, mas que em nenhum momento o seu amor passará. Obrigado, ó Deus, pelo seu cuidado, obrigado pela sua graça, obrigado porque em Cristo Jesus nós temos essa certeza e a firmeza constante desse amor.
Eu te agradeço, ó Deus, e oro em nome do Senhor Jesus. Amém.